dia, meus amigos queridos. É um grande prazer, uma grande alegria nós estarmos juntos no nosso Pão do Dia. E hoje, o tema do Pão do Dia, começando essa semana, é cara ou coroa? Bom, eu começo com uma pergunta que eu acho que é muito pertinente e que todos nós já nos pegamos aí fazendo ou sobre nós mesmos ou sobre outrem. Como que se pode entender a obra de Deus na vida de uma pessoa? Eu pergunto isso porque, ao mesmo tempo que nós podemos receber, uma pessoa recebe a graça de ter a consciência da realidade máxima de Deus na sua vida, tem a sua consciência aberta para Deus, ela continua mesmo assim sendo, de maneira inequívoca, uma pessoa frágil, uma pessoa vulnerável, falível. E isso é normal que seja assim. Essa é mesmo a realidade das coisas. E até abrindo aqui um parênteses, eu acho que aqui reside talvez um dos mais sérios pecados daquele que conhece a Deus por meio da religião, que é o pecado justamente de passar a desconhecer a sua própria natureza, passar a negar a sua própria natureza e de não aceitarem mais o fato de terem uma natureza humana falível, de inculcarem-se perfeitos e sábios a partir daquilo que supõem que a religião lhes esteja dando, coisa que evidentemente não pode acontecer. A religião não tem o poder de dar essa perfeição a quem quer que seja. E Deus, sendo perfeito, também não nos confere perfeição. Ele caminha conosco justamente nessa dialética, nessa dualidade, o que nós chamaríamos nos tempos modernos de bipolaridade. Ao mesmo tempo que somos divinos, somos humanos, cheios das nossas falhas, cheios das nossas dificuldades. E quando uma pessoa, por meio da religião, começa a se ensimesmar numa suposição de perfeição, é aí que justamente reside o seu pecado, porque ela se torna insensível a si própria e à própria fraqueza alheia. Mas voltando aqui ao nosso paradoxo inicial, é muito conflitante, de fato, conviver com a realidade de Deus, sublime, boa, perfeita e santa, ao mesmo tempo que temos que conviver no mesmo ambiente, que é o do nosso próprio ser, com a nossa realidade humana, com as nossas falhas, com as nossas maldades, com as nossas mazelas, com a nossa mesquinhez, com aqueles pecados recorrentes do nosso coração. Como é que podemos entender isso? Para entender isso, vamos pensar da seguinte maneira. Nós somos como uma moeda. De um lado, nós temos da moeda o que? A cara. Não é? A cara é a mesma face que é impressa em todas as moedas de um país. A face não muda, é a mesma. Porque aquela face significa a quem aquele tesouro pertence. A face impressa em nós é a face de Deus, pois todos pertencemos a Deus. E pertencemos a Deus pela razão primeira de que fomos todos criados à sua imagem e à sua semelhança. Entretanto, do outro lado, nós temos a coroa. Se de um lado a face é igual em todas as moedas, no outro, no lado da coroa, o valor muda de moeda para moeda. Cada moeda tem o seu determinado valor. E eu quero recorrer a um texto que Paulo fala, que se encaixa perfeitamente a isso que nós estamos falando aqui. Está em 2 Timóteo 2, 20 e 21, e diz assim: Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também de pedra, de barro e de pau,
uns para a honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, das coisas que ele vinha falando anteriormente, vale depois a pena você ler o texto inteiro, se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para a honra, santificado e útil para o seu Senhor e preparado para toda boa obra. Ora, o que é que Paulo está dizendo aqui? Senão que cada um de nós pode aumentar o seu próprio valor, tornando-se assim cada vez mais pertencentes àquele a quem já pertencemos. Todos nós podemos aumentar o nosso próprio valor. O problema não é o lado da face. O lado da face, que é o de Deus, está resolvido. O problema é lidar com o teu lado, lidar com as tuas situações. Mas esse lado pode aumentar o teu valor. Você pode aumentar o teu próprio valor. E como é que se faz isso? Como é que é possível que eu aumente o meu próprio valor? Bom, em primeiro lugar, o que está escrito aqui, limpando-me das minhas impurezas. Quais? As mágoas, os ódios, os rancores, a avareza, as más cogitações do meu coração, aquelas idiosincrasias, aquelas pequenezes, aquelas picuinhas. Limpar-se de tudo isso, da falta de perdão, enfim. Você pode também aumentar o teu valor agregando à tua vida tudo que é precioso nesta existência. A bondade, a sinceridade do coração, o amor não fingido, o perdão incondicional, a fé, a esperança, o amor. Porque se de um lado somos Deus, no sentido de termos a sua marca e o seu selo em nós, do outro somos homens, com todas as suas paixões e dificuldades. E a boa nova é que nós podemos valer mais e mais a cada dia, e sermos muito mais úteis, muito mais preciosos, não só para nós mesmos, não para dar uma satisfação ao nosso ego, mas preciosos para a humanidade, para o propósito no qual nós fomos postos. Que o teu valor aumente, que o nosso valor aumente, e que o Senhor, com a sua estampa em nós, nos ajude a sermos cada dia mais preciosos. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana, em nome de Jesus.